Nosso convidado hoje é Adonai Aires de Arruda. Ele é empresário, diretor-presidente da IGServe, que é a maior empresa do Paraná em serviços terceirizados, e também diretor-presidente da Serra Verde Express. Adonai, como um empresário que tem sua origem como veterinário, vendedor, diretor de vendas, como é que você vê o Pará no turismo? Bom, quando surgiu o processo das concessões e da terceirização da área de turismo dentro do turismo ferroviário, dentro da parte ferroviária, com mais duas outras empresas naquela ocasião, nós constituímos um consórcio e fomos disputar a licitação com a qual fomos vencedores. E nesse momento, a nossa participação, o nosso papel seria basicamente aquilo que é o principal da IGServe, que seria fazer a limpeza dos vagões, a limpeza das estações e também a gestão de mão de obra, porque a IGServe tem toda essa expertise nessa parte de serviços terceirizados, hoje até com o nome de facilities. Então, essa seria a nossa tônica. Porém, eu até faço uma similarização, eu sempre digo que essa área de turismo ferroviário, ela é similar a um cachorro vira-latas, porque ele deixa qualquer um entrar, mas não deixa sair, vai lá e gruda no calcanhar, né? Então a gente foi criando essa paixão pelo trem, as coisas foram acontecendo e depois de 3 anos nós acabamos ficando sozinhos dentro do empreendimento. E, por sorte, a minha família trabalha toda junto comigo e o meu filho se despertou para essa área também. Hoje é o meu diretor de marketing, meu diretor comercial dentro desse segmento. Lembrando exatamente, para quem não conhece a história, era um trecho até ali da rede ferroviária e que acabou virando um trem que hoje é uma referência para atrair turistas, para trazer gente para cá, uma complementação e talvez a visita mais importante que alguém que venha do exterior faça aqui no Paraná. Porque quando funcionava como rede ferroviária federal e era um produto governamental, obviamente essa área do passageiro, ela tinha essa função quase que de passageiro mesmo. E quando, com o processo das concessões, e foi uma grande felicidade isso, foram divididas em 2 concessionárias. A ALL, que é responsável pelo transporte de cargas, manutenção da via, operação de satélites, e a Serra Verde, que ficou com a incumbência de desenvolver um produto turístico. E isso foi exatamente o que nós buscamos fazer, tanto que hoje, atrelados à ferrovia, nós temos ali quase 50 produtos distintos. E são 4 trechos, por enquanto, explorados. Por exemplo, o trem do Pantanal, que mais deu o que falar. Qual foi o resultado desse arrendamento, desse trabalho que vocês desenvolvem lá? Nós, assim, talvez a coisa mais fantástica que tem acontecido dentro do trem do Pantanal foi, inclusive, um dos momentos de maior emoção que nós tivemos na nossa vida, você ver a população entendendo o resgate do trem voltar a funcionar. E nós tivemos a presença de 2 presidentes da República, além do presidente Lula, esteve o presidente paraguaio, vários governadores, não só de estados brasileiros, mas também de estados paraguaios e muitas autoridades ali. E esse resgate, agora em maio, fez apenas 1 ano que nós iniciamos. Mas já existe um município lá, que é Aquidauana, que ele já está como se transformando na Morretes do Mato Grosso do Sul, porque lá é um trecho bem mais longo e nesse trajeto de Campo Grande até Aquidauana é quase cerca de 5 horas de viagem, tanto que o trem de lá tem um vagão-bar onde tem um show regional de hora em hora durante a viagem. E Aquidauana já teve a oportunidade, nesse primeiro ano,
de ter 6.500 visitantes, e lá é a parada de almoço, assim como acontece com Morretes. Morretes hoje nós já transportamos 150 mil pessoas por ano. E você tem um sócio no exterior, isso facilita a captação, a vinda de turistas estrangeiros aqui para o Brasil, para essas várias opções? Esse nosso sócio europeu, ele é um belga, especialista em trens. Ele, para você ter uma ideia, ele é a agência que mais vende europeus para o destino de Cuba. Mas ele é um especialista em turismo ferroviário e todas as ações que ele faz focada nisso. E ele é nosso sócio apenas no trem de luxo, que até muito desta ideia parte dele. E isso nos deu 4 escritórios internacionais, um em Bruxelas, um em Amsterdã, um em Toronto e outro em São Francisco, nos Estados Unidos. E as outras oportunidades, por exemplo, as montanhas capixabas, você tem sido procurado agora por outras prefeituras, por outras regiões para desenvolver pacotes turísticos, alguma coisa parecida com aquilo que foi bem sucedido aqui no Paraná com o trem para a Serra do Mar? A Serra Verde hoje, inclusive nós podemos falar isso com muita alegria e muito orgulho, porque tivemos até situações oficialmente nos enviadas, tanto pelo Ministério dos Transportes quanto pela ANTT, nós temos sido frequentemente informados como um dos principais ou o melhor concessionário do país, dentro, obviamente, da nossa área, que é a área do turismo. E isso tem despertado as ações de vários outros locais nesse interesse, até porque existe um dispositivo legal que é regulamentado pela ANTT, que um concessionário tem o direito de passagem sobre o outro, desde que ele faça um documento que chama-se COI, que é o Compromisso Operacional Específico, com o concessionário da carga, que na realidade é o detentor da via. E como ao longo desses 13 anos já da Serra Verde, o relacionamento e o modus operandi nosso, tanto com as áreas fiscalizatórias do governo, quanto na convivência com o concessionário daqui, que é a ALL, sempre foi muito positivo, provocou exatamente nisso. Por exemplo, o trem das Montanhas Capixabas, eles já tinham feito 3, 4 tentativas e não tinham conseguido colocar em operação. E como lá a FCA, que é a concessionária, ela pertence ao grupo da Vale, e a Vale fez as consultas a respeito da Serra Verde e junto ao governo estadual, federal, disse, não, se for com a Serra Verde, nós temos interesse de emitir o COI. E nós começamos em janeiro, estamos com uma litorina lá, é um trecho muito bonito, porque é dentro das Montanhas Capixabas, beirando o Rio Jucu, e lá é uma área, como eu disse, de montanhas, então também tem um clima de inverno muito interessante, mas são 3 cidades muito próximas, um trecho de 46 quilômetros, então existe uma influência também das etnias italiana e alemã, e eles ficam recebendo nas estações, fazendo as suas danças típicas, e se tornou assim um produto bem interessante, porque você tem um trechinho de 50 minutos, outro trecho de 25 minutos, outro trecho de 1 hora, então são sempre trechos muito curtos, e que nós já conseguimos, inaugurado dia 18 de janeiro, esse último fim de semana já saiu com 100% de lotação. Então, com apenas 90 dias, o resultado já está, 90 a 120 dias, o resultado já está aparecendo. E casos em que você inventa praticamente do nada uma fórmula nova, como nessa linha Cascavel-Ponta Grossa? Pela própria natureza da região, você não teria o que explorar. Mas como é que é criar um produto novo? Veja bem, o turismo, ele é uma atividade que ela tem essa grande particularidade, ela não anda sozinha. Você tem a necessidade de um entorno totalmente envolvido e focado dentro daquilo que você busca. O turismo carrega com ele mais de 50 atividades da economia. E você tem que entender que, por exemplo, um casamento, ele pode ser um produto turístico,
porque às vezes os noivos, eles possuem braços familiares de todos os rincões e que vêm para aquele momento. Então, se você propiciar a esses visitantes determinadas circunstâncias, determinadas situações que eles possam vir não só para aquela própria festa, você está provocando. Então, tem uma série de situações. E o que a gente busca é isso, verificar os atrativos étnicos, verificar as ferramentas, principalmente a gastronomia e a hotelaria. São duas ferramentas fundamentais para que você tenha um bom produto turístico. Serviço é fundamental. Então, nós temos na nossa equipe muita gente focada para capacitação. Aqui nós temos guias que são formados, têm formação biológica, têm formação universitária na área de história, e a gente procura envolver tudo isso e montar uma cartilha, e aí primeiro você estuda a região toda e depois você desenvolve isso, e aí vai buscando parceiros. Certo? Então, desde o receptivo, o hotel, os bares, o artesanato, os restaurantes, enfim, todo esse entorno para que você possa realmente formatar um produto interessante. Depois do intervalo você nos dá aqui uma resposta importante. O que é que explica a magia do trem? Por que as pessoas gostam tanto de uma viagem de trem? Nós estamos conversando com o empresário Adonai Aires de Arruda, falando sobre as opções de turismo com os trens que ele tem hoje a concessão em vários pontos do país e ampliação também esse projeto. Adonai, o que é que explica a magia do trem? Por que nós temos, na média, as pessoas têm esse interesse, essa paixão pelo trem? O que eu vejo assim, o trem, ele é o primeiro transporte de massa que surgiu. Está na história, nos livros, nos filmes. Depois da diligência veio a Maria Fumaça. Outro detalhe é que o trem ele sempre fez parte do nascimento da economia de muitas cidades. Então, se nós formos observar, um grande número de cidades ou está à beira-rio ou está à beira-trilho. E às vezes a beira-rio e a beira-trilho. Então porque o que nós temos que analisar? Mesmo o Brasil tendo reprimido o seu desenvolvimento ferroviário, mas mesmo assim, hoje nós com ferrovias aí com velocidade de 30 km por hora, se nós analisarmos que somente aqui para o Porto de Paranaguá, na época da safra, você solta um trem por hora e que esses trens de carga levam 80 toneladas cada vagão, ou seja, o correspondente a 3 carretas, e que uma composição pode levar mais de 100 vagões de uma vez só. Então, olhe, mesmo a 30 por hora, pelo volume que ele carrega, o ganho de velocidade que ele possui. E ele fascina exatamente por isso, que quando você vê aquele contingente de vagões passando, aquela quantidade de vagões passando, todo mundo se desfaz. Quem não teve um trenzinho que não brincou? Nós agora estamos tendo uma oportunidade lá na estação. Esse ano nós fizemos o 2º encontro de ferromodelistas aqui em Curitiba, dentro da nossa estação. No aniversário da Serra Verde, que é o dia 1º de maio, nós fizemos. E o sucesso foi tão grande que nós temos um aficionado, que é o Balan, e ele deixou uma maquete belíssima, montada com cada detalhe, fantástica, montada dentro do nosso saguão. E eu converso com ele todo sábado e todo domingo, eu tenho o hábito de 7 horas da manhã estar na estação para ver o que acontece, e ele está lá, pilotando o seu trenzinho e mostrando para todo mundo, e o fascínio, seja ele de brincadeirinha, ou ao atravessar a plataforma, pegar o trem de verdade, então ele motiva as idades de 0 a 100 anos. Nós temos um usuário lá, o seu Luiz, que tem próximo de 90 anos, ele viaja todo o santo domingo. Ele chega para nós e ele diz:
Eu levantei, não tinha o que fazer, chego aqui, um monte de moça bonita que me atende bem, uma viagem dessa, então eu vou para o trem. Então o curioso é que esse projeto todo dos trens, que está em expansão, é filho de um projeto do seu pai lá atrás, em outra área, que foi na área de segurança, de vigilância. Como é que foi essa história? Teu pai começou com a IGServe há muito tempo. Na realidade, o nosso grupo empresarial, ele nasceu em 1977 com o papai, né? E naquele momento ele atuava com a área de segurança, porque ele vinha dessa área, tinha sido chefe de gabinete do falecido general Alcino, quando foi secretário de segurança, e aí o papai iniciou em 77. E em 83 eu retornei para Curitiba, e face ao advento de uma legislação onde as empresas de segurança não podiam mais fazer outros serviços, em 84 nós iniciamos a IGServe, eu, minha esposa, que talvez seja a maior responsável, porque ela é a diretora financeira, né? Ela que me dá liberdade de poder sair jogando os meus sonhos. E ali nasceu a IGServe com os outros segmentos. E aí outras oportunidades com o passar do tempo que foram exploradas, né? Uma, por exemplo, está aí na moda a sustentabilidade. Você está fazendo um projeto de reciclagem de material de construção. Isso, agora transcorrendo tudo dentro dos prazos normais, agora em agosto, provavelmente na segunda quinzena de agosto, nós deveremos estar inaugurando a Usipar, que é a Usina Paranaense de Reciclados Sólidos de Construção Civil. Então vamos transformar os resíduos em areia e pedriscos. Essa é a primeira etapa. Estamos montando aqui em Almirante Tamandaré. E também serviços em aeroportos, outras áreas que surgiram, outras oportunidades. Dentro desse segmento de serviços terceirizados, como a legislação te obriga a você ter alvarás específicos, né? Então nós temos uma empresa que só trabalha em aeroportos. Então fazemos, por exemplo, toda a carga e descarga do Galeão, fazemos toda a segurança e a carga e descarga de Cuiabá, o aeroporto de Navegantes, fazemos alguns serviços para Gol, para Trip, enfim, alguns serviços para algumas companhias aéreas também são prestados. Depois do intervalo você vai explicar como, sendo formado em veterinária, o que é que despertou em você o espírito empreendedor? Como é que foi essa transformação? Nosso convidado hoje é o empresário Adonai Aires de Arruda, ele é diretor-presidente da IGServe, a maior empresa do Paraná de serviços terceirizados, e também diretor-presidente da Serra Verde Express. Adonai, você tinha o pai empreendedor, mas se formou como veterinário, foi trabalhar nessa área. O que é que ocasionou o que levou a essa transformação de criar um espírito empreendedor e depois partir para muitos negócios diferentes? A minha carreira como veterinário sempre foi focada dentro da indústria. Eu trabalhei com uma multinacional, com a Pfizer, daí participei do nascimento de uma indústria brasileira, como logo no seu início, com o Laboratório Bravett, depois fui para uma outra empresa e exatamente a Covelli, que é aquela marca Bulldog, e em 83 nos fizeram um convite para que nós passássemos a ser representantes e distribuidores no estado de São Paulo. Então, saí do Rio de Janeiro, onde era a indústria, e fomos para lá e começamos a ter que fazer os nossos próprios negócios. Vendas, distribuição, foi aí que você desenvolveu a visão. Contato cliente a cliente. Então, eu cheguei a formular produtos, acho que tem produto meu que ainda deve estar vivo no mercado ainda, cheguei a cortar o dedo na boca do coelho e tal, atuar bastante, né? Mas ali começou a nascer exatamente essa verte comercial. E depois, quando o papai requereu o nosso apoio, tivemos aqui um probleminha familiar, com um acidente que aconteceu com meu sogro e minha sogra e tal, e isso nos trouxe de volta a Curitiba e fiquei um período, ficava um pouquinho em Curitiba, um pouquinho em São Paulo e comecei a aprender essa área de serviços, né? Então, trazendo aquilo que uma multinacional te ensina. Eu me lembro que a nossa empresa foi a primeira aqui no Paraná a utilizar a marca Grupo de Serviços.
exatamente em função desta vivência que você tinha com o fundamento teu de marketing e de vendas. E isso foi, eu acho que essa arte do vendedor, ela é inata, né? Ela vem contigo. Como eu disse, por sorte, tem um braço lá que é a minha esposa que controla a parte da regulamentação financeira. As coisas foram seguindo de uma forma familiar e a gente também foi aí profissionalizando o grupo empresarial. Então hoje eu tenho um time de especialistas, de executivos de primeira grandeza aí que nos ajudam a estar crescendo. Dentro da área de eventos de turismo, que você conhece tão bem, hoje você, como presidente mundial da Federação das Empresas, que você representa em serviço, está organizando o Congresso Mundial que vai ser em Curitiba. Como é que é essa vocação de Curitiba? O que é que representa trazer eventos desse porte como o que nesse momento você está empenhado? Como eu falei para você logo no começo, veja bem, o turismo ele está muito integrado à parte de serviços. E eventos, ele necessita de uma estrutura de serviço. Então, Curitiba hoje tem o privilégio de ter centros de convenções fantásticos, dos melhores do país, profissionais de primeira grandeza. E a hotelaria e a gastronomia curitibana, além de toda a sua qualidade, em relação aos grandes centros, ela é a mais barata. Curitiba tem, entre as principais capitais do país, o menor valor de diária de hotéis de primeira linha. E isso facilita muito, né? Além do fato que nós temos uma cidade limpa, uma cidade que tem um sistema de transporte bastante privilegiado, que ainda, com todas as conturbações que o trânsito já começa a oferecer, mas se você comparar com Rio, São Paulo, Belo Horizonte, é totalmente diferente, e ela realmente vem num crescendo. O estado do Paraná, hoje, ele está no ranking da ICA, que é o medidor mundial de eventos internacionais, ele está em terceiro lugar, quando você soma Curitiba com Foz do Iguaçu. Somadas as duas, o estado do Paraná só perde para Rio de Janeiro e São Paulo. E Curitiba está em sétimo lugar nesse ranking já por 4 anos consecutivos. Então isso é realmente, assim, eu acredito que isso deslanchou depois que veio para cá aquele evento da ONU, o COP-MOP, e que mostrou a nossa capital para 188 países do mundo. Você acha que Curitiba hoje é competitivo e pode investir então nesse setor aí que movimenta tantas atividades diferentes da economia? Eu tenho certeza que, inclusive, até como um recado aí para o nosso próximo governador, que lamentavelmente o Paraná investe muito pouco nessa área de difusão do seu turismo e que nós precisávamos realmente levar essas nossas bandeiras para as áreas internacionais, porque a Foz do Iguaçu, ela já por si só tem todo o seu potencial que a natureza lhe ajudou e por toda a infraestrutura que possui. E Curitiba também é muito reconhecida. Eu acho que esses dois potenciais eles podem ajudar o Estado como um todo e nós virmos a disputar em igualdade de condições com potenciais como Rio e São Paulo também. Muito obrigado, Adonai, pela presença e sucesso nesses tantos projetos que você está desenvolvendo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco aí sempre à sua disposição. Muito obrigado.